Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quem lembra desse bordão? Pra quem não tá lembrado de mim, eu me chamo Natália Cordeiro, sou estudante de medicina da UFBA. Hoje eu estou no 9º semestre no internato e vim contar pra vocês como foi o meu último rodízio, último e primeiro, na verdade, que foi o rodízio de urgência e de emergência. Continue assistindo pra você saber tudinho como é que foi. Antes de eu começar a contar, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Quanto mais cedo que vocês se inscreverem, mais o YouTube vai entender que vocês gostaram do conteúdo, que vocês querem mais vídeos assim. Não se esqueçam também de deixar um joinha e de comentar aqui o que vocês querem para os próximos vídeos. Eu vou deixar uma palavra-chave no final do vídeo para que você comente se você assistiu até o final, tá bom? Também não se esqueça de ir lá nas minhas redes sociais, no Instagram, na rede de dancinhas, eu tô lá presente em todas as redes, compartilhando mais dicas, compartilhando também meu dia a dia, minha rotina, e eu espero que vocês corram lá para compartilhar também a rotina de vocês comigo. Eu estou lá disposta a receber todos vocês, querendo também entender o que vocês querem ver por aqui e nas outras redes, tá bom? Então vamos lá. Como vocês sabem, eu já estou no internato, até compartilhei com vocês um vídeo antes do internato, contando quais eram as minhas expectativas, como é que eu estava me preparando para essa nova fase. E hoje eu já posso contar para vocês a minha primeira experiência no internato, que foi o rodízio de urgência e de emergência. Agora, nesse exato momento, eu estou no rodízio de cirurgia geral, pretendo gravar vlogs para vocês. Eu confesso que no primeiro rodízio acabei não gravando, ficava um pouco com vergonha de gravar no hospital, com a equipe. Tinha receio da equipe me enxergar de alguma forma diferente, mas agora eu já entendi mais ou menos como funciona e vou começar a gravar vlogs pra vocês também lá no internato, tá? Então, o primeiro rodízio do meu internato foi de urgência e de emergência e eu fiquei muito tensa, confesso, porque é o rodízio mais pesado da minha faculdade, que tem a maior carga horária e que talvez requeira um maior arcabouço teórico, né? E foram 10 semanas de rodízio e eu passei por 5 lugares diferentes. Eu vou contar pra vocês como foi. Comecei o rodízio com tanto medo de não dar certo que quando eu passei por ele eu percebi que eu tava com muito medo de algo que foi muito incrível pra mim. Todos os dias da semana eu estava no hospital das 7 às 7, 5 dias por semana e algumas vezes nos fins de semana também. E 7 às 7 era assim, só horário teórico, porque muitas vezes a gente ultrapassava isso. Já chegou o ponto de eu chegar às 7 horas da manhã no hospital, sair às 3 horas da manhã e voltar às 7 horas no dia seguinte de novo. Então vocês imaginam assim, como foi muita loucura. Gente, o primeiro rodízio que eu passei, dei de cara na UTI. Imagine, primeiro contato com o internato, primeiro contato com essa fase mais assim, intensiva da medicina mesmo, e eu vou direto pra UTI. Eu fiquei com muito medo de dar errado, de eu não saber as coisas, de eu não me adaptar bem. E foi uma experiência incrível, incrível. Vocês não têm noção de como isso foi marcante pra mim. Todos os dias na UTI a gente chegava às 7 horas da manhã. Às vezes chegávamos um pouquinho mais cedo para que a gente participasse também da passagem de plantão, que é quando um plantonista da noite passa o plantão pro plantonista do dia seguinte. E a gente costumava chegar um pouquinho mais cedo. Assim que chegávamos, a gente ia em todos os pacientes, naqueles que estavam em ventilação mecânica, ou seja, nos que estavam entubados ou com a traqueostomia ligada ao ventilador mecânico. Nós íamos lá e colhíamos gasometria arterial. É um exame que você coleta direto na artéria, pode ser aqui na artéria radial, pode ser na artéria femoral, que fica na região da virilha. E aí coletávamos as gasometrias desses pacientes, porque esses pacientes que estão em ventilação mecânica, eles precisam ficar em ajuste ventilatório. Às vezes, na gasometria, a gente faz exatamente o estudo dos gases do sangue e de algumas outras substâncias, como bicarbonato, lactato. Tem muitas substâncias, alguns eletrólitos, hemoglobina, então é um exame assim, altamente específico para esses pacientes críticos, né? E esses pacientes que usam ventilação mecânica, eles precisam desse ajuste ventilatório. Então a gente precisa ver como é que está a concentração de oxigênio no sangue, a concentração de carbonato, a concentração de CO2. E isso vai fazendo com que os ajustes, por exemplo, a quantidade de vezes que o paciente respira no minuto, que é a frequência respiratória, ou então a quantidade de oxigênio que entra pelo ventilador, que é a fração expirada de oxigênio. Isso tudo pode ser ajustado também pela gasometria. Então, após colhermos as gasometrias dos pacientes, a gente começava a examinar os pacientes na beira do leito. Chegávamos na beira do leito, a gente primeiro olhava os sinais vitais que ficam na monitorização da UTI, a pressão, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, frequência respiratória, enfim, não me lembro se tinha mais algum parâmetro mostrado no monitor. Além dos sinais vitais, a gente ia lá e via quais dispositivos o paciente estava usando. Por exemplo,
tá em uso de catéter venoso central, tá em uso de sonda nasoentérica ou nasogástrica, tá em uso de sonda vesical, que é aquela sonda que é passada pela uretra. A gente fazia anotações de quais eram os dispositivos externos que o paciente estava usando. Fazíamos também a anotação de quais medicamentos os pacientes estavam em uso, quais medicações estavam usando, qual era a vazão da medicação, se estava usando droga vasoativa, que são drogas que fazem a pressão se manter estável. E aí fazíamos essa análise geral e depois a gente partia para análise segmentada do paciente. Como é isso? Você começa pela cabeça até os pés. Vou explicar agora. Neurológico, você via como é que era o neurológico desse paciente, se tinha algum déficit neurológico, se tinha algum sinal de hipertensão intracraniana, se tinha, enfim, se o paciente estava acordado, se o paciente estava sedado, qual era o grau de entrega desse paciente à sedação. Então, tudo isso era anotado ali no neurológico. Após o neurológico, a gente ia para o cardíaco, a gente via se o paciente tinha sinal de que a pressão não estava sendo suficiente para enviar o sangue para os tecidos do corpo. E aí a gente fazia a anotação também do cardíaco, via se tinha alteração cardíaca, víamos também o respiratório, se o paciente estava entubado ou não estava entubado, se o paciente estava com alteração de sinal de desconforto respiratório e mais algumas outras coisas, como saturação, etc. Íamos para o abdômen, extremidades, vimos se esse paciente estava com edema. Edema é justamente esse inchaço, né, que normalmente é por acúmulo de líquido, o paciente não está urinando na UTI, precisa fazer hemodiálise, costuma ter edema, costuma estar edemaciado. Então a gente ia fazendo essas análises. Além disso, a gente analisava também o débito urinário dele, que era quanto ele urinava num dia, e também se ele tinha alteração, tipo de dejeções, tá? Se ele estava fazendo cocô ou não. Também víamos se esse paciente estava com exteriorização de sangramento. O que é isso? Quando o paciente está com anemia, com a plaqueta baixa, muitas vezes ele tem alguns sangramentos espontâneos que são visíveis no exame físico. E a gente via também se tinha exteriorização do sangramento nesses pacientes. Eu acabei de resumir o exame físico da UTI para vocês. Podem até anotar aí, quando vocês forem acompanhando a UTI, como é que você poderia chegar e examinar o paciente, tá? Depois de fazermos tudo isso, a gente ia para o computador, fazer a evolução do paciente. Fazíamos lá como é que o paciente estava agora, como é que ele estava, quais medicamentos estavam em uso, os controles do dia, que é durante 24 horas, qual foi a temperatura máxima e mínima, qual foi a pressão arterial máxima e mínima, como é que estava em relação ao débito urinário, se teve febre, saturação, frequência respiratória, tudo isso a gente via durante os controles diários. Aí, depois de anotarmos tudo isso na evolução do paciente, tinha um round multidisciplinar. Esse era o meu momento favorito. Como é que ocorre o round multidisciplinar na UTI? Tem o plantonista, né? Esse plantonista ele fica ali responsável pelos pacientes durante o plantão. Mas durante o round, o médico, que é chamado de diarista, que é como se fosse um médico que assiste os plantonistas da UTI. Um médico normalmente que tem mais experiência, que já é formado na área e que tem essa capacidade de enxergar de fora e ver o que precisa ser mudado nos pacientes. Então, nesse round, esse médico diarista chegava, aí ficava o médico diarista, o médico plantonista, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, os estudantes e às vezes nutricionista e psicólogo. Então era um round literalmente multidisciplinar. E todo mundo discutia as condutas a serem tomadas para os pacientes. Esse momento era um momento muito, muito rico para mim. Eu tive a oportunidade de aprender tanta coisa que vocês nem imaginam. Às vezes nós que passávamos o caso, então eu ficava assim, meu Deus, eu tô com a responsabilidade de mostrar para eles como é que o paciente está hoje. E às vezes eles perguntavam também, o que você acha, Natália, que você deve fazer isso? O que você acha que deve ser feito para esse paciente? Então foi um período de muito, muito, muito aprendizado para mim. Além disso, na verdade eu não estava sozinha na UTI, eu estava com a minha dupla. E aí a gente dividia os pacientes na metade e metade e a gente fazia tudo isso juntas, tá? No final da tarde, ficava à tarde para resolver as pendências dos pacientes. Às vezes os pacientes precisavam de fazer um dispositivo, fazer algum procedimento, tipo traqueostomia, catéter venoso central, catéter de alto fluxo, que é um catéter utilizado para fazer hemodiálise, pressão arterial invasiva, que é como se fosse um catéterzinho mesmo, que é colocado na artéria do paciente para que você tenha um acesso invasivo da pressão do paciente. Porque às vezes o esfigmomanômetro, que é aquele que fica no braço, ele tem uma pressão meio errática, assim. Às vezes ele coloca uma pressão mais alta do que está, uma pressão menor do que está, e a pressão arterial invasiva, ele te dá segundo a segundo como é que está a pressão do paciente. Então você tem essa monitorização constante, principalmente o paciente que está chocado, que está em uso de droga vasoativa, como eu expliquei para vocês, eles precisam dessa pressão arterial invasiva. Então era bem legal.
E aí ficávamos responsáveis por resolver as pendências. E a gente teve a oportunidade de fazer muito procedimento. Eu passei cateter venoso central, passei por traqueostomia, passei PAI, cateter de alto fluxo. Então foi muito bom, eu tive muita oportunidade de aprender. E eu acho que foi o rodízio que mais me trouxe, assim, arcabouço teórico, sabe? Eu pude perceber uma evolução muito grande, assim. Quando você vê que a linha de crescimento intelectual durante esse período é, tipo, exponencial. Você aprende mais do que você imagina e muito mais do que você aprende durante os anos anteriores na faculdade. Depois desse período na UTI, que foi durante 2 semanas, a gente foi para a sala vermelha. E como é que funciona a sala vermelha? A sala vermelha é onde os pacientes são estabilizados. Chegam pacientes instáveis, por exemplo, paciente com rebaixamento de nível de consciência, o paciente chegou desacordado no hospital, ele precisa ir para a sala vermelha. Muitas vezes esse paciente precisa ser entubado, precisa ser monitorizado de maneira mais intensiva, e a sala vermelha é justamente onde esses pacientes muito graves vão para que sejam estabilizados e dali terem as suas devidas condutas, seja ir para o centro cirúrgico, ir para a UTI, ir para a enfermaria, mas é para estabilizar aquela questão aguda que está levando o paciente a uma instabilidade. E aí na sala vermelha, a gente teve muito caso legal, muito aprendizado. Era bem uma loucura, tinha dia que era ambulância atrás de ambulância, chegando paciente vítima de politrauma, um paciente, por exemplo, que foi atropelado por uma moto, chegou com múltiplas fraturas, sangramento intracraniano, e aí a gente ficava responsável por estabilizar esses pacientes na sala vermelha, ou chamada também de sala de choque. E, gente, nessa aula vermelha tinham dias que eram muito estressantes, porque não é todo plantonista que é disposto a ensinar, não é todo plantonista que tem esse caráter de ser professor mesmo. Mas isso, paciência, isso vai acontecer em todos os lugares. Mas ainda assim, a gente desenvolveu um relacionamento tão legal com a equipe nos recebeu tão bem, a equipe de enfermagem, os técnicos, todo mundo ali disposto também a colaborar com a gente colaborar com eles. Isso foi muito legal pra mim. A gente teve a oportunidade de fazer muito procedimento. Eu consegui entubar algumas vezes, fazer também cateter venoso central, cateter de alto fluxo, pressão arterial invasiva, participar de reanimação cardiopulmonar. Inclusive um paciente voltou de uma parada cardíaca enquanto eu estava fazendo a compressão, então isso pra mim foi muito marcante, assim. Então foi muita vivência legal. Depois da sala vermelha, que nós ficamos 2 semanas, a gente foi para um lugar chamado São 92, que vocês devem conhecer, e esse período foi separado. Nas 2 semanas eu me separei da minha dupla, uma semana eu fiquei no SAMU 92 e na outra semana eu fiquei na UTI de outro hospital. Quando eu fiquei no SAMU 92, os períodos que mais tinham ocorrência eram os períodos de 7 horas da manhã, próximo ao almoço, e no final da tarde. Esses períodos tinham muito acidente, muita gente que passava mal na rua, e eu não sei explicar o porquê disso, mas tinha muitos acidentes nessas horas. Eu acredito que o período que o pessoal tá indo e voltando do trabalho, enfim. E então sempre 7 horas da manhã, meio-dia e no final da tarde tinha muita ocorrência. E aí a gente só saía com a unidade avançada, que existem 2 tipos de ambulância, tem a unidade básica e a unidade avançada. A unidade básica é normalmente composta por técnicos de enfermagem mesmo, e eles vão fazer apenas o transporte e pegar o paciente, se o paciente tiver hipoglicemia, faz glicose para o paciente, monitoriza o paciente e leva para o hospital. A unidade avançada é quando sai o técnico, o enfermeiro e o médico juntos para um paciente que está mais instável, paciente que tem, por exemplo, uma necessidade de intervenção ali no local. Então, a equipe avançada sai para esses pacientes, intervém no lugar, tenta estabilizar o paciente naquele local e depois dessa estabilização inicial leva para o hospital. O nome disso é atendimento pré-hospitalar ou APH. Foi muito legal para mim também. Participei de algumas ocorrências, paciente vítima de queda de moto numa rodovia federal, gravíssimo, precisou ser entubado na ambulância. Então foi assim, muito aprendizado para mim. Eu achei muito massa essa parte do rodízio, assim, era bastante correria. Tinha dia também que não tinha ocorrência nenhuma, a gente ficava tranquilão, não tinha ocorrência, era só questão assim, mais que precisava só da unidade básica mesmo. Mas nos dias que a unidade avançada saía, era muito massa. Depois dessa 1 semana no SAMU 92, fui para outra UTI. Nessa outra UTI, que era de um hospital particular, os estudantes não tinham muita liberdade de fazer as coisas, porque o hospital particular tem toda aquela questão do paciente não aceitar, não era um hospital escola de fato, então a gente ficava mais na observação e na discussão dos casos. Ainda assim, aprendi muito. Teve um plantonista especial que virou meu amigo e ele me ensinava tanto, discutia comigo as prescrições, deixava eu fazer a prescrição e depois ia lá e discutia comigo, via se tinha que acrescentar algo, deixava eu fazer as evoluções dos pacientes.
Então isso foi muito legal em relação ao aprendizado teórico mesmo. Depois da PH e da UTI, chegou a pior parte do rodízio pra mim. A pior parte, sem dúvidas, foi a sala de medicação. Eu vou explicar pra vocês. Na sala de medicação, o hospital que eu estava, voltei pro hospital que eu estava, tem alguns pacientes que ficam ali no corredor, tá? E também nas aulas de observação, na enfermaria feminina e masculina e enfim, espalhados ali por perto da emergência. E eu ficava responsável junto com a minha dupla por avaliar esses pacientes, prescrever e discutir com os prescritores, basicamente isso. Avaliar e prescrever, solicitar exame desses pacientes que estão internados, tá? E isso pra mim mexeu muito com o meu psicológico, gente. Eram muitos pacientes da clínica médica, tinha dias que tinha 45, 50 pacientes. E assim, pra eu e minha dupla avaliarmos todos esses pacientes muitas vezes que ficavam meio ali, não desassistidos, mas assim, meio, sabe? Quando você observa que, por exemplo, na sala vermelha o paciente está sendo monitorizado 24 horas por dia, são 4 pacientes, com equipe reduzida também, que está ali disposta a analisar todos esses pacientes. Agora imagine 40 pacientes internados. É muito difícil que esses pacientes sejam o tempo inteiro assistidos. E aí, isso mexeu muito comigo, eu me envolvi muito com os pacientes, eu chorei 4 dias seguidos. Aquilo mexia muito comigo, eu queria resolver a vida do paciente, queria que ele conseguisse ter assistência correta. Por exemplo, uma paciente precisava de hemodiálise. Eu fiz de tudo para essa paciente conseguir hemodiálise e ligava para o centro de hemodiálise, e ligava para a responsável técnica e fiquei assim nessa loucura para tentar resolver mesmo, porque esses pacientes precisavam de ajuda. E aí, no final das contas, ela conseguiu hemodiálise, né? Mas isso mexeu muito comigo, eram muitos pacientes e eu me envolvi com eles e isso me deixava muito triste. Foram 2 semanas muito ruins pra mim no meu internato. Mexeram muito com a minha cabeça, me deixaram bastante chateada, eu fiquei muito ansiosa, eu passei mal, eu fiquei doente. E eu percebi ali que não dava pra fazer clínica médica, porque se eu fizer clínica médica, provavelmente eu vou me apegar muito e isso vai fazer com que eu não consiga dar o meu melhor pra essas pessoas, tá? Eu tive essa percepção muito real pra mim, assim, durante esse período do internato. No entanto, aprendi muito também, porque eu prescrevi esses pacientes depois de discutir com os prescritores, e aí eles iam lá e confirmavam que essa prescrição poderia ser feita mesmo. E me gerou uma sensação de responsabilidade muito grande, e eu acabei aprendendo muito também. Depois dessas 2 semanas da sala de medicação, que foram as semanas mais caóticas, Deus me livre, eu fui pra sala vermelha da UPA. Aí na UPA, a sala vermelha da UPA é um pouquinho diferente da sala vermelha do Hospital Geral, porque os pacientes são um pouquinho menos graves. Aí quando o paciente é muito grave, normalmente vai para o Hospital Geral, e quando é um paciente grave, mas que dá para ser manejado num ambiente de menor assistência, fica na UPA. Aí eu fiquei na sala vermelha da UPA, chegava muito paciente, por exemplo, com epilepsia, muito paciente com AVC, muito paciente com sepse, e aí a gente ficava cuidando desses pacientes na sala vermelha da UPA. Também fiz muito procedimento, fiquei muito amiga da equipe, foi bem legal. E nesse período que a gente estava na sala vermelha da UPA, a gente também ficava assistindo cirurgia de ortopedia. E... nossa, ortopedia é péssima. Eu ficava chocada com as ferramentas da ortopedia, sabe? Tinha ferramenta, tinha martelo, cimento, sem mentira nenhuma, tem cimento em cirurgia ortopédica, parafuso, broca, furadeira. E eu ficava assim, gente, isso aqui é uma marcenaria, Deus me livre. E precisava de muita força, e às vezes eu e minha colega revezávamos pra ver quem ia entrar na cirurgia. Às vezes a gente tinha que ficar segurando a perna do paciente, e perna é muito pesado. E, gente, era horrível. Eu fiquei cansadíssima nesse rodízio, tá? Pra vocês terem uma noção. Então, meu respeito aos ortopedistas, porque realmente é um trabalho braçal que eu não pretendo ter na minha vida. Depois que acabou o rodízio da UPA, acabou o meu rodízio de urgência e emergência. E pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, eu fiquei muito feliz, porque eu tive a oportunidade de crescer tanto, que isso talvez tenha mudado pra sempre a minha trajetória, sabe? Eu tive muita oportunidade de crescer, não só em relação ao conhecimento técnico, mas em relação mas como pessoa mesmo. Essa questão de você estar com pacientes constantemente graves, que tem um risco iminente de morte, uns pacientes que precisam ali da sua assistência, senão eles vão literalmente morrer. Isso me fez ver a vida de outra forma, isso me fez ter um olhar especial para essa área. Eu gostei muito, pretendo trabalhar na área de urgência e emergência, e também pretendo trabalhar no UTI futuramente, quando eu estiver preparada para isso. Isso literalmente me transformou.
Nem contei pra vocês, meu noivo, ele trabalha também nesses lugares, então eu tive a oportunidade, inclusive, de ser aluna dele no internato, né? Eu acompanhá-lo na UTI, na sala vermelha, então isso foi muito legal pra mim e me marcou muito. E pontos negativos, além da sala de medicação que eu contei pra vocês, a carga horária é tão extensa que isso acabava fazendo com que eu tivesse pouco tempo de estudo em casa. Eu acabava estudando só no final de semana, porque eu chegava em casa morta de cansada. Mas graças a Deus, o aprendizado superou todos os pontos negativos e isso, assim, literalmente transformou a minha vida. Se você gostou desse vídeo, se vocês querem que eu traga mais feedbacks do internato, mais feedbacks de como tem sido, o que eu tenho visto, como tem me mudado, deixa aqui nos comentários, tá? A palavra-chave, pra quem assistiu até o fim, é sala vermelha. E aí, eu quero ver quem assistiu até o fim, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Não se esqueçam de darem like no vídeo. Vão lá nas minhas redes sociais que eu compartilho muita coisa legal com vocês. E comentem aqui também o que vocês acharam do vídeo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.